é uma necessidade importante para nós entendermos que espírito não é uma ideia, espírito não é um clima, espírito não é um sentimento, espírito não é algo que mexe com as emoções. Espírito é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Mas Deus não tem carne. E Deus não se torna carne. Ele permanece espírito. Jesus tornou-se carne. Mas ele estava na fundação do mundo, criando todas as coisas com o Pai. Ele era espírito. E encarnou. E aqui está dizendo, qualquer espírito, encarnado ou não. Aqui, no nosso texto em português, que tem um sentido similar, diz, não creiam em qualquer espírito. Quando a gente vai para o original, a palavra usada no qualquer é a palavra pan, a mesma palavra que a gente usa para pandemia, para pandemônio, para pan-americano, que significa a região completa, toda, sem exceção alguma. Então, quando ele fala, não creiam em qualquer espírito, eu também posso dizer, não creiam em todos os espíritos. E aí, quando ele põe todos, ele não está colocando exceção. Ele fala assim, tem um passo a mais que você tem que fazer. Examinem os espíritos para saber se eles procedem de Deus. Então você não recebe direto, ele está dizendo. Não é porque ele falou, ó, vim em nome de Deus, aceite, que você tem que aceitar. Ele está falando assim, examina, para saber se vem de Deus mesmo. O texto está dizendo, minha responsabilidade é com esse texto, e eu preciso passar para vocês, que ele não está falando de uma ideia, e ele não está excluindo nenhum espírito de ser examinado. Isso daqui já mexe com a gente. Alguns são tão bons nisso que parece que não param de examinar, não aceitam nunca, né? Tá bom, ele está exagerando. É para examinar, identificar e aceitar. E tem gente que fica só... Ele não está falando isso. Por que tem que fazer isso? Porque ele diz que muitos, a ideia de grande quantidade, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E num texto que, se não me engano, foi o pastor Fernando que pregou, ele falou assim, olha, eles têm saído do meio de nós, mas não são dos nossos, nunca foram dos nossos. Acho que foi o pastor que pregou. Saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos, estavam no nosso meio. É o mesmo texto, é o mesmo contexto, e ele está dizendo, ó, muitos falsos profetas. Isso significa que tem um volume muito grande de pessoas que dizem estar professando, o profeta professa, relata, revela algo que ele recebeu, dizendo que ele está trazendo uma revelação de Deus, mas é falso. E a palavra falso aqui, não é simplesmente que não é verdadeiro, é que ele te desvia da vida. A palavra usada aqui para falso, ela diz, ó, ele te desvia da verdade. Ele não só não está falando em nome de Deus, como ele está falando uma coisa que te afasta de Deus, que te afasta da vida, que te afasta da eternidade, que te afasta muito da verdade. O dano é grande, ele está falando. E aí ele ensina os filhinhos, os amados, que ele chama de filhinhos e amados, não apenas por uma questão de carinho e cuidado que ele tem por eles, mas porque ele sabe que eles são novatos na fé, sabe que ainda não são maduros o suficiente para andarem pelas suas próprias vontades e percepções. Então, ele está discipulando essas pessoas. Por isso que ele chama de filhinhos. Então, vocês que estão em fase de aprendizado, aprendam a reconhecer o Espírito de Deus dessa forma.
Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Opa, ficou fácil. Ficou fácil. Eu chego e pergunto, Hélida, Jesus veio em carne? A Hélida fala, sim. Ah, então tudo que a Hélida está falando é de Deus. Sim e não. Tem que ter alguma coisa além na fala da Hélida. Porque quando ele usa essa palavra, todo espírito confessa que Jesus Cristo veio, a palavra confessa não é oral, verbal. A palavra confessa é no sentido de você confirmar com a sua própria vida. Se você, na sua própria vida, no seu próprio andar, não confirma as verdades de Jesus. A gente tem uma palavra em português parecida com esse confessa, que é homologação. Mas, na verdade, ela é a junção de duas palavras no grego. Uma chama homo, a outra palavra lego. Toda vez que Jesus fala, eles registram como lego. São palavras ditas com propriedade, com autoridade, e palavras com um sentido completo, definitivas. É quase como um atestado. Ela é usada para qualquer fala consciente. Mas para Jesus eles só usam essa palavra lego. E homo é o mesmo que a gente usa para homônimo, por exemplo. A gente até hoje usa a palavra, o prefixo do homo, para muitas coisas, que é mesmo, todos nós sabemos. Então é a mesma palavra conclusiva, a mesma palavra assertiva, a mesma palavra que Deus está passando. Então, confessar a Jesus Cristo não é só falar. Porque esses falsos profetas chegam falando que eles têm uma mensagem de Deus. Eles chegam falando o nome de Jesus Cristo. Dos seus lábios é possível ouvir. Alguns fazem até milagres. A gente precisa ir além do entendimento. Confessar a Jesus Cristo. Quando você diz, você confessa a Jesus Cristo como Senhor, você vive a sua vida nos padrões, no comprometimento, da forma como você entregou para Jesus? Ou está no meio a meio? Seus atos de fato refletem Jesus em você, o Espírito Santo falando por você? Você está confessando mesmo? É esta palavra. É assim que está escrito na versão grega que foi traduzida para a nossa língua. Bom, ele diz que todo aquele que veio, se Jesus veio em carne, ele procede de Deus. Primeiro ele está respondendo aos gnósticos. Não. Jesus era Deus encarnado, sim. E ele andou entre nós, e o tempo todo que ele esteve entre nós. Sim. Mas ele também responde a um esforço que hoje em dia muitas sociedades, muitas frentes científicas têm tentado negar a respeito da realidade espiritual convivendo com a realidade material. As pessoas da nossa era, que lideram os projetos de inteligência, de conhecimento, elas negam o Espírito. E isso também é uma resposta para eles. Você quer continuar negando? Você não consegue encontrar Deus nas suas experiências humanas, nas suas experiências físicas, nas suas experiências químicas, nas suas experiências eletrônicas. Você não consegue detectar Deus por meio de processos científicos? Pois é, não é por aí mesmo que você vai encontrar. Mas Deus está habitando na matéria. E você não é puramente matéria. Se você acha que você é só matéria, morreu, acabou, você está completamente enganado. João está deixando muito claro isso.